Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai trabalhar as figuras de linguagem, verifiquem o conteúdo. Olha só, na parte da semântica. Então, o que é uma figura de linguagem? Para que serve? Então, é uma forma de expressão, é um modo de se colocar uma palavra, dentro de um texto para ela dar mais sentido. E esse sentido nós chamamos de sentido figurado. É um sentido diferente daquele em que nós costumamos empregar convencionalmente. Então, vamos para um exemplo de figuras de linguagem. Verifique esta expressão: o vento beija meus cabelos. Então, quando eu coloco o vento beija meus cabelos, não é normal, não é convencional nós utilizarmos assim, né? Será que quem vê o vento vem aqui e beija? Você não vê, né? Então é uma forma, é um sentido figurado, é um sentido conotativo da palavra. Uma das figuras de linguagem que nós iremos apresentar agora para você é a comparação. O que é esta comparação? É a figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles. Há algo, semelhante entre os dois seres que a gente vai fazer essa aproximação, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro e sempre por meio de um elemento comparativo. Então, a comparação, ela vem com um conectivo comparativo, que vai ser uma comparação explícita. Então, como, tal qual, semelhante a, que nem, etc. Como nós veremos aqui nos exemplos. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Quando eu digo minha alma é como um pastor, olha o conectivo aqui, comparativo, que eu tenho uma comparação. Estou comparando a minha alma com um pastor que conhece o vento e o sol, né? Um pastor, ele está aí no campo, então ele tem uma relação, uma semelhança de característica entre minha alma e o pastor. A antítese, outra figura de linguagem, ela consiste na aproximação de termos contraditórios, ou seja, com sentidos opostos, de palavras que se opõem pelo sentido. Se no desejo você fosse o amor, durante o frio fosse o calor. Então aqui nós temos as duas palavras com sentidos opostos, Então nós temos aqui frio e calor. São antíteses, essas palavras, elas têm sentidos contraditórios dentro do texto. Neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Nós podemos dizer que aqui tem uma antítese? Sim, pelo fato de duas palavras, apresentarem na frase com sentidos opostos, que repletos, é praticamente cheio, e vazios. Então, nós temos palavras com sentidos opostos, Então, por isso, a antítese, essa figura de linguagem que é responsável por isto. Temos também a hipérbole, Algumas, com certeza, você já ouviu falar, Mas a hipérbole, ela consiste em exagerar uma ideia com finalidade, de enfatizar, dentro de uma determinada estrutura. Como você vai ver aqui nos exemplos. Olha só, não vejo você há séculos. Isso acontece muito. A gente fala, passa 2, 3 dias, uma semana, um mês. Aí vai dizer, olha, não te vejo há séculos. Isso não é um exagero?
Às vezes só é um mês. Mas como você gosta tanto daquela pessoa, dá a entender que já faz, já está com 1 ano, 2 ou 3, né? Então, há século, muito tempo. Então, aqui nós temos um exagero. Aqui estou morrendo de sede. Né? Claro, você está só com vontade de tomar água, não significa que você vai morrer se você não tomar naquele morrendo. Gente, traz um copo com água, estou morrendo de sede. Então, estou, claro, que exagerando, estou com sede. Mas para morrer, né, de sede, é claro, se passar, acho que muitos dias, não sei nem exatamente quantos dias o ser humano passa sem água, né? Mas a gente sabe que, às vezes, é só um momento que a gente está com sede e fala, estou morrendo de sede, também é um exagero. Chorou rios de lágrimas, também não é um grande exagero? Apenas, né, chorou muito, mas não significa que ali dá para encher um rio, 2 rios, vários rios de lágrimas. Então, nós temos esse exagero aqui dentro dessas frases, que podemos classificar como hipérbole. Tem também a sinestesia. O que é a sinestesia? Ela consiste em se mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido, que é o tato, né? O paladar, olfato, audição. Então a gente vê aqui, ó, um áspero sabor de indiferença e a atormentava. E longe, na porteira, ainda espalmava a mão para a fazenda num gesto mudo. Né? Mudo, a gente tem algumas palavras que tem a ver com o sentido, né? O áspero, quando você pega, né? O tato, sabor, também o sabor tem a ver com o paladar. Então, são os sentidos que estão presentes. Olha aqui, mudo, gesto, né, que você pode fazer com a mão. Então, quando você usa um dos sentidos, né, que é o tato, então tudo isso faz parte da sinestesia. Também utilizado muito nos textos literários. Todas essas figuras de linguagem têm a ver com os textos literários, a maioria delas. A sinestesia ainda mais, né, mais utilizada. O eufemismo. O que é esse eufemismo? Consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca. Em síntese, consiste em suavizar uma acessão desagradável. Então, suavizar um termo desagradável, né, por outro mais ameno. Então, você vai ver aqui no exemplo. Você não foi feliz nos exames. Então, você fez aquele exame, a professora poderia muito bem dizer, olha, você foi reprovado. Não, mas reprovado é tão duro, né? Então, para suavizar, quem é responsável por isso? O eufemismo, a figura de linguagem chamada eufemismo. Para suavizar, ela vai dizer, você não foi bem na sua prova, você não foi feliz, mas o resultado mesmo é que você foi reprovada, né? Aqui é um eufemismo, quando ela diz você não foi feliz nos exames. A testemunha faltou com a verdade. Então, o que quer dizer isso? Faltou com a verdade? Isso é um eufemismo, porque poderia dizer assim, a testemunha mentiu, né? Mas como mentiu é mais brusco, né? Então, para amenizar, diz que faltou com a verdade, ok? Compreenderam o eufemismo? Por exemplo, quando alguém morre, né? Morre, olha, fulano morreu, então é tão duro, né? Isso, então, fulano partiu para a glória de Deus, o anjo levou fulano de tal, então tudo isso para amenizar a situação, né? Para não deixá-la tão dura. Então, a gente usa o eufemismo. Né? Alguém roubou, né? Roubou no mercadinho,
né? Alguém mexeu lá nas coisas do mercadinho, por exemplo, para não dizer roubou. Então, são palavras que você pode substituir. O pleonasmo é uma redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem, que a gente, tipo, ri meu riso. Não precisa dizer ri e derramar meu pranto, ri meu riso, né? Duas palavras repetidas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quando eu digo mar, não precisa dizer que é salgado. Então é uma redundância, tá? Porque salgado, só precisar dizer mar, que todo mundo sabe que mar é salgado, né? Antonomásia ou perífrase consiste em substituir um nome por uma expressão que eu identifique com facilidade. Olha só, a cidade eterna. Quando eu digo a cidade eterna, né, então a cidade eterna Roma. O homem do baú, no lugar de Silvio Santos. Então, vou substituir um termo com outro. Temos a catacrese, que é um emprego de palavras fora do seu significado real, entretanto, devido ao uso contínuo, não mais se percebe que estão sendo empregadas em sentido figurado. E às vezes por falta mesmo da palavra certa. Olha, o pé da mesa estava quebrado. O pé da mesa, né, já é quase normal, né? Os dentes de alho, muitas vezes não tem um nome certo para isso, é asa da xícara, por exemplo, também, né? A ironia consiste em utilizar um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso o efeito crítico ou humorístico. Fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Quando ele fale mais alto é uma ironia, porque ele já fala alto demais, estou dizendo no contrário. Né, para não dizer, fale mais alto, para ver se a pessoa se toca, que ela está falando, perdão, muito alto, né? Fala mais alto, tá? Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém? Claro que é uma ironia. Entrou sem falar com ninguém, né? Não estava nem aí, não cumprimentou os companheiros, então eu digo, que pessoa educada, isso é ironia, porque eu estou falando o contrário daquilo que realmente é, né? Eu poderia dizer que é mal educada, mas a gente já fala assim, que é para ver se a pessoa se toca, com ironia, ok? Então, gente, vocês perceberam, né, que nós utilizamos várias figuras de linguagem no nosso texto, para enfatizar, né, para dar mais estilo a este texto, ficar o que é o estilo. As pessoas têm os seus estilos, usam coisas diferentes, né, para, claro, ter um objetivo, ficar mais bonita, né, aparecer. Alguns gostam de colocar mais acessório, outros não, então tudo isso faz parte do estilo das pessoas. No texto, o texto também tem seu estilo, né? Então, o que é que se utiliza? As figuras de linguagem, deixa o texto mais expressivo. Então, nós vimos algumas delas, né? Algumas figuras de linguagem que quando você integra a esse texto, você pode fazer interpretações variadas, dar sentido a esse texto diferente do usual, do comum. Então, tem mais recursos para você utilizar. Então, por isso que as figuras de linguagem são muito usadas pelos escritores, né, pelos autores. E dificilmente se vê nos textos, né, não literários. Porque o que é que acontece? Eles são mais utilizados nos textos literários, para ficar com esse estilo diferenciado dos textos comuns. Então, agora, né, depois que eu já apresentei nessas figuras de linguagem para vocês, algumas com certeza você já ouviu falar, né? Hoje já tinha estudado e hoje relembrou. Então vamos para a nossa DLI. Então, na questão de número 1, num trecho
dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada. E você vai identificar essa figura de linguagem que está presente no trecho do texto, tá ok? E a de número 2, assinale a alternativa que indica a correta sequência das figuras encontradas nas frases abaixo. Nós temos 1, 2, 3, 4 frases, né? E você vai, pela ordem da figura de linguagem encontrada nessas frases, marcar a alternativa correta. Então, deixa esse tempo para vocês. Daqui a pouco a gente volta para conferir o resultado. Até mais.
Olá, estamos de volta com nossa interatividade e aí conseguiram realizar todas as questões. Então vamos conferir? Vamos para a primeira. No trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada. Dentre estas alternativas, aqui a metáfora, hipérbole, hipérbato e antíntese, qual é a que é responsável por esta oposição de ideias, de sentido, que nós encontramos no trecho, né? Dá um jeito de mudar o mínimo, já dá para identificarmos que há uma antíntese aqui, para continuar mandando o máximo. Então, máximo e mínimo, né? São palavras com sentidos opostos. Então, vamos marcar a letra D. Foi isso que vocês marcaram? Então, marcaram corretamente. Então, para a questão de número 2, assinale a alternativa que indica a correta sequência das figuras encontradas nas frases abaixo. O bom rapaz buscava, no fim do dia, negociar com os traficantes de drogas. Então, a gente observa que, quando diz negociar com os traficantes de drogas, logo que no início o bom rapaz deve ser uma ironia, não é isso? Com certeza, porque se é um bom rapaz, não está, né? Ele não devia, na verdade, negociar com os traficantes de drogas, não está envolvido nesta situação. Então, quando eu falo o bom rapaz, é de forma irônica. Então, já vamos ver que essa primeira aqui, ironia. Vamos esquecer, quando chega lá a gente marcar. Naquele dia, o presidente entregou a alma a Deus. Quando entrega a alma a Deus, né, uma forma amena de dizer que morreu, né, que faleceu. E qual é a figura de linguagem responsável por isto? É o eufemismo, né? Na terceira, os operários sofriam naquela mina pelo frio em julho e pelo calor em dezembro. Então, nós temos aqui frio, calor, né? Na mesma frase, né? Nós temos palavras com oposição de ideias, que a figura de linguagem responsável por isto é a antíntese. E a população deste bairro corre grande risco de ser soterrada por esta montanha de lixo. Né? Já pensou a população inteira ser soterrada pelo lixo que a população mesma coloca lá, né? Mas a gente sabe que tem muito lixo mesmo, né, jogado por aí. Mas a ponto de soterrar a população inteira de um bairro é um grande exagero, não é isto? Então, qual será a figura de linguagem responsável por isto? É a hipérbole, né? Então, é isto, gente. Nós vimos que tem ironia, a primeira, né? Então, você aí marcou a letra A, né? Eufemismo, na segunda, tem uma antítese na terceira frase e a hipérbole na última, que é a população deste bairro corre grande risco de ser soterrada por esta montanha de lixo. Então, fica assim. No gabarito, a resposta da questão de número 1, a letra D, antíntese. Então, quem não fez ou quem não conseguiu, este é o momento de você resolver sua atividade. No comentário temos a presença de termos com sentidos opostos, neste caso, mínimo e máximo, é a marca característica da antíntese. Então, ela é responsável por isto. Então, as palavras que nós identificamos lá na frase foi mínimo e máximo, né? Por isso, antíntese. E na questão de número 2, a letra é a A, porque nós temos a sequência de figuras de linguagem, ironia, eufemismo, antíntese e hipérbole. Comentário, ironia, por quê?
porque bom rapaz, entre aspas, né, permite ideia contrária daquilo que realmente se pensa acerca do rapaz, né? Bom rapaz, é diferente do que a gente pensa. O eufemismo, porque entregou a alma a Deus e uma forma mais branda de dizer que morreu. A antítese, porque utiliza termos com sentidos opostos, no caso lá, frio e calor. A hipérbole, porque exagera quando faz referência à quantidade de lixo, montanha de lixo, né? E diz que a população pode ser soterrada pelaquela montanha de lixo. E isso é um grande exagero. Então, gente, nós apresentamos algumas figuras de linguagem para você conhecer, né? Para nas suas leituras, né, literárias, você identificar, você já vai saber que tipo de figura e qual a função de cada uma delas. São várias, né? Que a gente mostrou nesse primeiro momento algumas para você. Espero que você tenha compreendido e até outra oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.